Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, que bom estar mais uma vez aqui na casa do Senhor. Agradeço a oportunidade dada pelo nosso companheiro, nosso irmão Carmelito, o evangelista Carmelito. Louva a Deus pela vida da igreja. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Por certo, Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém, irmãos? Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Capítulo 3, isso. Verso de número 13. Vou lendo para nós ganharmos tempo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vosso pai me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirá aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. E disse Deus ainda a Moisés: assim dirá para os israelitas: Yahvé, ou Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e o meu nome para sempre, e assim me invocarão de geração a geração. Amém, irmãos? Podeis tomar os seus assentos. Queridos amados irmãos, temos aqui uma palavra gloriosa: eu sou o que sou. Essa palavra, essa expressão de Jesus, do Senhor Deus, melhor, para Abraão, ali no Monte Horebe, significa: eu sou o que necessitar, conforme a ocasião. Nós, observando esse texto, Êxodo é o livro da saída do povo de Israel da escravidão. Este livro está cumprindo uma promessa que o Senhor Deus fez a Abraão, o patriarca Abraão, no capítulo 15 de Gênesis. Nós sabemos que o Gênesis é o livro da origem, onde Deus cria, onde Deus diz haja e ouve, e nesta noite Ele está com a sua palavra também. A palavra haja existe nesta noite. Ele está falando através da sua palavra. Não sei o que você está precisando, mas o haja do Senhor está nesta casa, e com certeza algo já aconteceu, porque quando a palavra de Deus ela é verbalizada, algo acontece. Eu já estou sentindo e já estou levando a minha vitória, porque eu já ouvi a voz de Deus nesta casa de oração. O Êxodo fala da saída, do Deus que liberta, do Deus que dá livramento ao seu povo. Levítico é o livro das cerimônias, o livro da lei, onde o Senhor direciona o seu povo para que o lhe agrade. O livro de Números é o livro da contagem, do censo, onde nós também podemos ver que é o Deus que nos contou nas fileiras dos santos, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o Deuteronômio é a repetição da lei para aquela geração que não conhecia a palavra do Senhor. Então o Senhor está através dos sacerdotes replicando novamente a esta geração, porque a geração que ouviu e que viu o monte pegar fogo tinha tombado na terra fria, porque já há 40 anos estava o povo de Israel andando sobre ali aquele deserto. Da mesma forma, Deuteronômio é também a aplicação da lei, como diz apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, onde o Espírito de Deus aplica a lei através de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos adentrar a nova Canaã celestial, que se dará quando a trombeta de Deus
Deus soar, e a igreja triunfante subirá ao encontro do Senhor. Amém, irmãos? Quem estará indo para a glória pode glorificar, exaltar, porque esse privilégio foi Cristo que conquistou na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, no livro de Gênesis, nós vemos que o Senhor levanta um jovem chamado José. Todos conhecem a história, seus irmãos o venderam. Ele foi o veículo, ele foi a ferramenta que Deus usou para preservar 70 pessoas, que é da linhagem de Jacó e seus 12 filhos, ali na cidade de Gósen, ao lado do Egito. E nós observamos que a profecia que diz lá, que o Senhor fala para Abraão em Gênesis capítulo 5, diz que Abraão agora, nesta passagem de Gênesis capítulo 5, estava em Canaã. Disse: olha, a sua semente será levada a uma terra estrangeira. Essa terra vai fazer vocês escravos, vão afligir a sua alma, mas aos 400 anos eu vos tirarei de lá e trarei de volta para cá. Nós observamos que a Bíblia vai nos mostrar que a linhagem de Jacó, ela cresce, ela se multiplica. José morre, e aí também morre também Jacó e todos os irmãos de José. Passado o tempo, passados os anos, a Bíblia vai dizer que levanta um faraó que não conhece os feitos de José. Quais são os feitos de José? José salvou o Egito do caos ao interpretar o sonho de faraó. Ele criou uma estratégia dada por Deus para salvar não somente o povo de Israel, mas também todo o mundo antigo de uma catástrofe. Observamos que José, através desta estratégia, deu a faraó todo o poder, toda a terra, todas as pessoas. Conforme os anos foi se passando, foi acabando o dinheiro, as pessoas foi dando animal em troca de comida, por fim foi dando as suas terras, não tendo mais o que dar para os seus filhos, e já tinha até dado tudo para faraó em troca de comida. Deram então as suas vidas como serviçais. Então tudo era de faraó. Por isso que ele se sente um Deus, por isso que ele se sente o grande, porque as pessoas e tudo que há no Egito e na extensão dele pertence a faraó. Aí diz a Bíblia que vai uma mulher, vai um jovem e se apaixona por outra jovem no meio desse caos, porque esse homem que levantou agora, não conhecendo ali as obras de José, ele cria inspetores e começa a afligir o povo de Israel. O povo de Israel agora é confiscado seus bens, e eles passam agora a sofrer grandes perseguições. E no meio desta opressão, a Bíblia diz que esse casal se conhece, e aí eles se casam, tem uma filha, depois tem mais um filho, e de repente houve uma lei, foi promulgada uma lei da noite para o dia, que todo menino que nascesse seria morto. E no meio desse cenário vai nascer um menino na casa de Joquebede. A Bíblia diz que esta criança era formosa aos olhos, e o Senhor vai cumprir mais uma vez a promessa do Senhor, porque muitas das vezes a gente recebe uma promessa, passado o tempo. Veja que de Abraão, da chegada de Jacó ao Egito até esse momento, já vai passando 420 anos. Deus não esquece as suas promessas, ainda que muitos tempos tardio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus trabalha diferente de nós, mas uma coisa eu te falo e te afirmo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e as promessas dele no tempo vai cumprir na sua vida. Louvado seja Deus. Aí o Senhor vai trabalhar naquela família, e observamos que eles lançavam estas crianças no Nilo. Havia 3 perigos para aquelas crianças. O Nilo, ele era cheio de Leviatã, conhecendo com aqueles crocodilos antigos, meio dinossauro, né? Muito grande, desengonçado, e ali no Nilo está cheio. Quando as crianças eram lançadas, ela era tragada. O Nilo era um rio corrente, levava para longe. Também havia o perigo do faraó. Faraó queria matar, queria diminuir, queria
abafar o crescimento do povo de Deus. Irmãos, veja que a Bíblia diz que quando Deus dá o crescimento, homem nenhum pode opinar ou impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Veja que Paulo vai dizer que é um que planta, outro que colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Quando Deus dá o crescimento, o homem não pode parar, porque eles tinham medo, porque eles cresceram sobremaneira e queria abafar, queria parar a marcha do povo de Deus, mas ninguém pode parar o povo de Deus, porque Deus, Ele é com o seu povo, e Ele garante a vitória ao seu povo, e as portas do inferno jamais vai prevalecer contra a igreja do Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E começou a esconder aquele menino, e ele vai crescendo. Muitas das vezes, como Moisés, nós também somos escondidos. Nós somos escondidos, irmãos, dos olhos de Faraó, porque se Faraó nos pegar, ele vai nos matar, ele vai nos lançar as bestas feras. Muitas das vezes a gente, no meio dessa dificuldade, Senhor, ninguém está me vendo, eu estou escondido, mas isso é uma vontade de Deus. Há tempo de esconder, mas vai chegar o momento de Deus trazer você, de colocar você em evidência, porque é Deus que faz. A nossa vida está na direção de Deus, na mão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E observamos que a criança cresce, ela vai crescendo e se torna agora insustentável. E aí aquela mulher, Joquebede, mulher de Deus, ela faz um cestinho, betuma ele e coloca entre os juncos e pede para sua filha ficar de olho, e ela fica de olho ali, observando. De repente, Deus é maravilhoso, irmão. Na vida do crente não há coincidência. Na vida do crente há cristocidência. Nada acontece na nossa vida por acaso, se é que a sua vida, a nossa vida, está no controle de Deus. Até mesmo as dificuldades, adversidades contribuem para o bem daquele que ama a Deus e foi chamado pelo seu decreto. Por isso nós glorificamos a Deus. Ninguém consegue entender o crente, porque o crente, no meio das adversidades, em vez de estar chorando, murmurando ou procurando culpados para a sua situação, como Abraão, ele glorifica a Deus, porque ele sabe que no fim tudo vai dar certo, porque Deus está no controle da vida dele. Aleluia. Joquebede, uma mulher de Deus, sabia que aquele menino era formoso, era bonito. Deus tinha um projeto na vida dele. Aí Deus manda lá da casa de Faraó uma mulher, e ela estava passeando junto com as suas criadas e achou o menino no junco e se apaixonou, e é o brilho do Espírito Santo. Aí aquela criança que era para ser lançada aos crocodilos, agora vai para o palácio. E aí no meio do caminho, Miriam disse: olha, se a senhora quiser uma ama para amamentar esse menino, eu vou atrás de uma. E ela foi à casa da mãe. Meu irmão, o diabo é terrível. Ele arma suas estratagemas para nos tirar do lugar, para tirar Moisés do lugar. Mas sabe o que Deus faz? Traz Moisés para dentro da casa e faz a filha de Faraó pagar um salário para ela. É assim que Deus faz, muda a situação. Louvado seja Deus. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, se nós confiarmos nele. A Bíblia diz que ao passar dos anos, aquela criança foi voltada ali para casa, porque Deus tinha um propósito. Aquela mulher temente a Deus criou os primeiros anos de Moisés na lei, falou do seu povo, das promessas desde Abraão. Diz a Bíblia Sagrada que ele cresceu, voltou para o palácio, se transformou, diz a história, em um grande general, um homem muito habilidoso em arma, um homem muito capcioso, um homem estrategista, um homem conhecedor das leis dos astros. E ele se destacava, e muitos ali ao seu redor, atrás do trono, sempre estava apontando ele como futuro faraó. Mas ele tinha um propósito, porque ele
ele nasceu. Muitas das vezes nós não sabemos por que viemos ao mundo. Nós viemos ao mundo com um propósito. Fomos guardados por um propósito. Se eu não tivesse propósito, irmãos, em 1986 era para mim ter sido sucumbido, era para mim estar morto lá no hospital de Brasília com um monte de enfermidade. Mas como Deus me queria trazer até aqui, Ele me curou lá e vem cuidando da minha história até aqui e vai cuidar até onde Ele quer que eu vá, porque a gente não anda 1 centímetro além da vontade de Deus. Chamar o Erecando Ramai. Aquele menino começou a crescer no palácio. Ele tinha as belezas do palácio. Ele estava rodeado com todo o ouro, com toda a riqueza do palácio. Mas no seu interior, ele era um hebreu. No seu interior, ele tinha a palavra de Deus. Ninguém pode tirar, irmão. Há muitas pessoas que são levadas para o palácio para esquecer a vida que um dia Deus o deu para ele. Mas quem é de Deus, quem é do povo de Deus, e mesmo no palácio, pode lhe dar ouro, pode lhe vestir de tudo quanto é especiaria do mundo, mas lá dentro ele continua sendo servo de Deus. Como dizia o apóstolo Paulo, ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior continua firme no Deus de Israel. Aleluia. Diz a Bíblia que um dia ele vai passear, ele vai ver a obra, lá do seu faraó, e de repente ele encontra ali um homem brigando, um egípcio, ferindo um dos seus irmãos. E aqui nós aprendemos, irmãos, algo tremendo, que quando ele vê aquilo, ele vai para cima do egípcio e de repente ele desfere, segundo o seu manuseio, a sua habilidade nas lutas, na guerra, ele acaba ferindo o egípcio e matando. E ele enterra o egípcio. Meu irmão e minha irmã, aqui nós aprendemos uma coisa, que hebreu que é hebreu, defende hebreu. O que nós temos visto no cenário mundial é que os hebreus estão brigando com os hebreus, mas os hebreus precisam defender quando o adversário, quando os adeptos, quando os mensageiros de Faraó, que simboliza Satanás, for ferir um dos nossos irmãos. Nós, como hebreu, devemos defender, devemos, como Moisés, defender os nossos irmãos da unha dos filhos de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no outro dia, no dia seguinte, ele encontra ali 2 irmãos brigando. Irmãos, isso é algo terrível. 2 irmãos brigando, e ele vai defender. E a Bíblia diz que eles acusaram. Agora, quem te colocou como juiz nosso? A Bíblia diz que todos descobriram o pecado. Irmãos, aqui aprendemos. Olha, observa que só estava ele e o egípcio e o outro irmão dele. De repente todo o arraial já estava sabendo. Tudo que nós escondermos, o defunto que nós escondermos, ele vai aparecer. Nós não podemos esconder nada, porque tudo que escondermos, uma hora Deus trará à tona. E ele, apavorado, foi para Padã Arã. E Padã Arã, ele conheceu a sua esposa Zípora, e ele casou com Zípora. E de repente a Bíblia vai nos mostrar que ele, casado com Zípora, passa agora, está na liderança do rebanho do seu sogro Reuel, conhecido como Jetro, ali de Midian. A Bíblia diz que ele começa a pastorear, se torna pastor. De um grande estadista passa a ser pastor. 40 anos passou lá no Egito, agora vai iniciar uma temporada de 40 anos de aprendizado. Observamos que Deus estava treinando ele. Irmãos, observe que para ele ser pastor de Israel, porque ele passou a pastorear a igreja, o grande povo quando saiu do Egito, para ele pastorear o grande rebanho do Senhor, ele foi experimentado no deserto. A Bíblia diz que ele apacentava no
deserto. Muitas pessoas não querem passar pelo deserto, mas deserto é a escola do cristão, é a escola do obreiro. É no deserto que nós aprendemos com Deus, é no deserto que nós aprendemos a viver a dependência de Deus. Quando estamos diante de uma congregação, antes de estarmos dirigindo igreja, nós não tínhamos a real noção do que é isso, mas quando estamos diante de uma congregação, ou nós dependemos de Deus, ou nós fracassamos, ou nós nos arrebentamos. Por isso, quando o Senhor nos leva prioritariamente com o rebanho para o deserto, porque é lá que Ele vai se revelar a nós, é lá que Ele vai nos ensinar. Você que está aqui ou na internet, está passando por um deserto, aprenda, porque aí é a escola do Senhor. Quando você sair do deserto, você estará em marcha para a Canaã celestial. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que um dia ele estava apacentando e um anjo aparece no meio de uma sarça. E no meio essa sarça onde o anjo apareceu, começou a fumegar. E ele começou a observar de longe. Aleluia. E o fogo começava a queimar aquela sarça, mas ela não era consumida. E ele disse: eu vou me virar e vou para lá, para ver o que sucede com aquilo. Aquilo é estranho. Onde ele estava, irmão? Ele estava na montanha de Deus, no Sinai, onde Deus se revela, onde Deus dá as leis, onde Deus estabelece um contato direto com o homem. Por isso que Deus leva o homem ao deserto, para ter um contato com Ele, porque quem tem um contato com Ele é transformado. Paulo foi para o deserto e tornou o grande apóstolo Paulo. Jesus foi para o deserto. João Batista começou seu ministério no deserto e acabou no deserto. Nós também vamos para o deserto, mas é lá que nós temos as maiores experiências da vida. É na escassez que Deus se revela, que Deus se mostra para o crente. Diz a Bíblia que quando ele vai chegando, o Senhor disse do meio da sarça: tira a sandália dos seus pés. Aleluia. O que nós aprendemos, irmãos, aqui é que aquilo que nos servia lá no Egito, na presença de Deus, não serve mais. Aleluia. Eu não sei o que você está trazendo do Egito, mas se você quer ver a glória de Deus, quer ouvir a voz de Deus, quer receber uma bênção de Deus, você precisa deixar as coisas do Egito, porque o que serviu no Egito, na presença de Deus não serve não. Aleluia. O Senhor vai comissionar ele, vai falar com ele, e ele diz: Senhor, eu não sei falar. E o Senhor nos ensina algo tremendo. Vai falar assim: quem é que cria o mudo? Quem é que cria o surdo? Quem é que cria o cego? Não sou eu, porventura? Aleluia. Muitas vezes está perguntando por que acontecem certas coisas. Eu já vi cego, eu já vi mudo, eu já vi surdo adorar a Deus muito melhor do que pessoas que têm o seu corpo perfeito. Deus sabe, como diz o Senhor para o seu discípulo: quem pecou seu pai e sua mãe, é para que o Pai seja glorificado. Nada aconteceu neste mundo e acontece ou acontecerá sem um propósito bem definido por Deus. Saiba disso. Nós costumamos ir em um lugar sem propósito, fazer as coisas sem objetivo, mas Deus não. Tudo que Ele faz tem um propósito bem definido, e Ele tem um propósito bem definido para a sua vida. E Ele diz: eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz, de prosperidade e de bênçãos em minhas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando o Senhor mostra o projeto, e Ele vai dizer: Senhor, quando eu chegar lá, o que os israelitas vão dizer? A primeira preocupação dele é com o seu povo. Irmãos, e nesta noite é aqui onde nós vamos concluindo a nossa mensagem. Jesus disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou conforme a ocasião e a necessidade. Eu não sei o que você veio fazer aqui. Eu não sei o que te trouxe aqui.
o que te motivou a chegar aqui. Mas eu sei uma coisa: se você tem uma necessidade, Deus, Ele vai suprir a sua necessidade. Eu sou o que sou conforme a necessidade ou a ocasião. Jesus disse: se você está com sede, eu sou a água da vida. Se você está com fome, eu sou o pão da vida. Se você está em perigo, eu sou o Deus da guerra. Aleluia, eu sou aquele que quebra o arco, corta a lança e lança o carro no fogo. Eu não sei qual a sua necessidade, é financeira, Ele tem em suas mãos, Ele é dono do ouro e da prata. É isso que o Senhor falou para Moisés: não se preocupa, Moisés, porque o que precisar eu serei, o que necessitar eu estarei presente. A Bíblia diz que o Senhor enviou 10 pragas, e quando chegou no final, ele está encurralado lá no lugar. Tinha mar de um lado, montanha do outro, e do outro montanha, e atrás Faraó. Mas a Bíblia diz que o Senhor foi porta. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: e passou o povo de Israel pelo mar vermelho em terra seca, quando Moisés levantou o seu cajado e atravessou do outro lado. Quando chegou do outro lado, irmão, o egípcio queria entrar. O que eu aprendo aqui: a porta que Deus abre para você, outro não poderá passar. E nesta noite Deus está abrindo porta, porque Ele é o eu sou. Ele disse: eu tenho posto uma porta diante de ti, e ninguém poderá fechá-la. Assim como Deus foi fiel para com o seu povo, continua sendo fiel ao seu povo. Assim como o Senhor cumpriu as promessas de Abraão, Jesus está também cumprindo as suas promessas com a igreja. Nesta hora, neste momento, Deus está dizendo para nós: abra sua boca e glorifica, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu faço conforme eu quero, da maneira que eu quero, no tempo que eu quero, da maneira que quero, e homem nenhum poderá intervir no meu agir, na minha decisão. Assim diz o Senhor. Aleluia. Esta noite o Senhor está falando conosco: eu sou conforme a sua necessidade e a sua ocasião. Eu não sei o que você está precisando, mas a Bíblia nos ensina como fez Moisés. Quando precisou do eu sou, ele levantou a sua voz e o Senhor manifestou a sua glória. Quero convidar você a estar de pé. Não sei qual que é a sua necessidade. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus, porque esse eu sou o que era com Moisés também é contigo. Ele é o nosso Deus, Ele está aqui. Qual que é o teu pedido? Peça o que queres, porque Ele vai fazer segundo a sua soberana graça, bondade e misericórdia. Foi dito esta noite que Deus não faz assim no tempo que eu quero. Ele pode fazer agora, como pode fazer amanhã, ou como pode fazer no tempo que Ele já determinou. Mas uma coisa eu quero que você saiba: que o eu sou, Ele faz. E aqui eu te dei garantias credenciais que Ele faz. O que eu tenho que fazer então, pastor? Ter fé, tomar posse da palavra e dizer: até agora a minha promessa não chegou, mas ela está chegando, porque quem garantiu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Quantos creem nesta noite? Pode orar conosco, pode orar nesta oportunidade. Ore pedindo ao Senhor que venha intervir na sua vida. Se é problema de saúde, Ele é médico dos médicos. Se é problema judicial, Ele é advogado por excelência. Se é um problema sentimental, Ele é curador, Ele é consolador. Se é problema na carne, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Ele está aqui, eu creio, eu sinto e eu tenho Jesus aqui, e Ele está neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia. Pode clamar ao Senhor. Há poder no seu clamor, há poder na sua oração. Peça, rompa os obstáculos, peça pela sua família, peça pela sua vida, porque o Eu Sou está fazendo nesta noite, aleluia. Glórias ao Senhor. Pai celestial, Deus da glória, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos clamando ao Senhor. Eu sou. Nós estamos aqui clamando, porque a tua palavra nos tem dado esta autoridade, tem nos outorgado esse direito, tem nos passado esse ensinamento, que o Eu Sou está conosco, o Eu Sou faz, o Eu Sou realiza, para a glória do Senhor. Pai, a tua igreja está aqui. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a adversidade, eu não sei qual é o problema, Senhor. Se for a falta de fé, aumenta a fé agora. Se for, Senhor, incredulidade, muda, Senhor, esse coração, para que possa alcançar uma experiência com teu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo amado, em nome de Jesus Cristo, todo mal, toda dificuldade, todo obstáculo, todo problema que está na vida do meu irmão, da minha irmã, em o nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, enfermidade, problema, adversidade, eu, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo-te, em nome de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, está repreendido toda adversidade, todo problema, toda dor, toda ferida, toda angústia da alma, toda tristeza, em Cristo Jesus está repreendido. Traz gozo, Senhor, encha do teu espírito, completude na alma, satisfação no espírito. Eu sou. Faça um milagre nesta quarta-feira na vida do meu irmão, da minha irmã. Está fazendo milagre. Visita aquela família, visita aquele trabalho. Santo Deus, Santo Deus, atenda teu servo, os teus filhinhos, Senhor, as tuas filhinhas que está clamando pela providência divina. Venha sobre esta cobre esse templo, cubra com a tua glória e dê vitória a Cristo Jesus. Repreenda o diabo em nome de Cristo Jesus, toda força demoníaca, toda influência maligna, todo o poder das trevas, toda obra de bruxaria, todo espírito de perturbação, todo espírito das trevas, em nome de Cristo Jesus, tu estás repreendido. Saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Todo espírito imundo vai saindo em nome de Jesus. Cristo Redentor, nós te louvamos, Senhor, te louvamos pela providência, pelo livramento, pela saúde, pela provisão, pela salvação. Nós te louvamos e te damos graça, em nome de Jesus, por Jesus Cristo. Amém, amém, amém.